Ora bem, meu povo, isto só demonstra que nós não percebemos nada do que estamos a fazer. Indiana Pacers ganham o jogo 1 e nós vamos olhar para isso, e quando eu digo nós, sou só eu, porque eu esqueci-me completamente que hoje era o dia a seguir às finais, então esqueci-me de arranjar um convidado, mas cá estarei eu para vos dar algumas opiniões sobre o que eu vi nesta primeira partida, jogo 1. Indiana Pacers venceram em Oklahoma. Todos viram certamente o lançamento de Haliburton, portanto não há aqui nenhuma novidade. Mas temos que perceber como é que chegámos ali, não é? E eu vi, já não sei quem é que eu vi a dizer isto, talvez o Zach Lowe, alguém disse isto, e é algo que eu estou a concordar, que é o seguinte: eu já deixei de tentar perceber como é que Indiana faz estas runs, porque Indiana esteve a perder por 15 pontos. Há um momento em que a defesa dos OKC, já vamos falar dela, mas a defesa dos OKC brilhante, não é? TJ McConnell tem um inbound play para meter, não consegue encontrar a linha de passe, faz um passe bombeado para cima. Jalen Williams rouba a bola, afunda do outro lado, 15 pontos, timeout para a Indiana. E eu pensei, está fechado o jogo. E o que é certo é que não estava fechado o jogo. Mas normalmente, quando nós vemos estas recuperações, normalmente há runs, não é? Há ali uma run de 14-0, há ali uma run de 3 ou 4 lances de 3 pontos, há ali uma run de 12-1 e ficamos, ok, está aqui. A maior run que Indiana teve durante o jogo todo foi 12-4. 12-4 são 8 pontos de diferença, ou seja, Indiana voltou a fazer aquilo que nós falamos que eles conseguem fazer, que é, ao longo do jogo vão-nos massacrando porque têm tantas opções que podem fazer uma rotação mais extensa, e isso depois cansa os adversários. Mas quando nós dizíamos que Indiana conseguia fazer isso, nunca previmos que Indiana fosse fazer isso a Oklahoma, porque Oklahoma tem exatamente, ou se calhar até mais, opções de rotação que Indiana tem. E portanto foi surpreendente, e não há, eu confesso que não consigo encontrar uma razão clara de, olha, fizeram isto, Haliburton explodiu. Não foi o caso. Haliburton tem o lançamento e vai ser para sempre recordado como um dos grandes lançamentos na história das finais, mas Haliburton não tem um grande jogo. Lançou apenas 13 vezes, tinha 11 pontos antes de fazer aquele lançamento. Aliás, na reta final até foi Andrew Nembhard, o principal ball handler, tem aquele side step back contra o Shai Gilgeous-Alexander, que é fabuloso. Até era ele o principal ball handler. É impressionante como é que Indiana consegue ir buscar este jogo. E como é que nós chegamos aqui? Temos que começar pelo início do jogo. E muitas pessoas falaram desta possibilidade. Eu confesso que não acreditei que ela fosse acontecer, que era a possibilidade de eles jogarem só com um big, colocando, muitas pessoas apontavam o Caruso como o 5 titular. Eles acabaram por ir por Cason Wallace e retiraram Isaiah Hartenstein. Eu achei que eles iam ter que ajustar os seus lineups, que iam ter que jogar mais vezes com um big, mas achei que iam na mesma entrar em campo com os 2 bigs e que depois ajustariam consoante a linha do jogo. Não foi isso que Mark Daigneault fez. Mark Daigneault tirou Isaiah Hartenstein e colocou Cason Wallace. Na minha opinião, e o Richard Jefferson na transmissão falou disso, na minha opinião isso é logo um ponto de motivação para o adversário, porque o adversário olha para uma equipa que tem 80 vitórias entre fase regular e playoffs e vê, olha, eles estão com medo de nós, que até já ajustaram antes de começar o primeiro jogo. Não é? É um ponto de motivação que certamente eles têm. Depois, a quantidade de minutos que eles vão sem big. Portanto, eles jogaram só com um big de início, Chet Holmgren, que depois tem um outro problema que eu quero falar, que é a questão de Miles Turner. Mas pronto, começaram só com um big. Chet Holmgren jogou 23 minutos, Isaiah Hartenstein jogou 17. Eles emparelharam juntos muito pouco, o que quer dizer que cerca de 8 minutos, quase 9, eles tiveram 100 bigs no campo, com um small ball super agressivo, e daí vem os turnovers, vamos falar sobre eles também. Mas depois, no quarto período, pagaram o preço por isso, porque
Pascal Siakam tem 2 ressaltos ofensivos que foram extremamente importantes. E eu não compreendo como é que uma equipa que tem 80 vitórias muda tão radicalmente a sua rotação para enfrentar uns Indiana Pacers que naturalmente têm mérito de estar na final, mas que são completos underdogs nesta final. Os favoritos são os Oklahoma City Thunder, não há dúvida nenhuma do que estamos a falar. Portanto, não compreendi porque é que Oklahoma... Eu consigo compreender a ideia de jogar só com um big logo desde o início. Colocando Cason Wallace ou Caruso, quem quer que seja, mas neste caso Cason Wallace, a pressão defensiva é levada a um ponto absurdo. Podem trocar todos os pick and rolls, estão absolutamente confortáveis com qualquer matchup e, como nós falámos aqui, o Ricardo falou disso, Indiana ataca tão rápido mesmo a seguir a cestos marcados porque quer criar confusão defensiva do outro lado para criar cross-matches. Ora, a partir do momento em que não há Isaiah Hartenstein e há Cason Wallace, mesmo que Indiana chegue primeiro ao ataque e que o OKC ainda não tenha tido tempo para se posicionar para os seus matchups, não há uma grande vantagem que Haliburton possa tirar se estiver a ser defendido por Cason Wallace, Jalen Williams ou Lu Dort ou até o próprio Shai Gilgeous-Alexander. Esse é o primeiro. Portanto, eu percebo a ideia. E a ideia estava a funcionar. Não é? Se nós viermos aqui ao jogo, é impensável que Indiana ganhe uma partida de basquetebol quando faz mais 18 turnovers que os Oklahoma City Thunder. Indiana fez 24 turnovers. Normalmente, jogos contra os Oklahoma City Thunder, onde uma equipa faz mais de 20 turnovers, perdem e perdem largo. E perdem largo. Indiana não perdeu largo. E a grande pergunta é porquê? 2 razões. Primeira razão, lançamento exterior. Indiana marcou mais 7 triplos que Oklahoma. Estamos a falar de 21 pontos. De 21 pontos, lançou 46%. Portanto, aqui explica-se um bocadinho. Mas não é aqui que se explica a vitória de Indiana. A vitória de Indiana explica-se num dado que era um calcanhar daqueles de Indiana em todos os playoffs até agora e que neste jogo foi inacreditável o que aconteceu. Indiana fez 43 ressaltos. Oklahoma fez 29. Indiana fez mais ressaltos ofensivos, 13, do que Oklahoma, 10. Portanto, na equação que eu falo muitas vezes das posses de bola, Oklahoma explode no número de lançamentos que ganha, a mais, porque faz muitos, obriga a muitos turnovers, mas depois vai perdendo pontos até à nulidade, porque este resultado é por um ponto, portanto é nivelado em triplos e em ressaltos ofensivos, neste caso. Não é que seja uma grande diferença, mas cada ressalto, mas na globalidade, Indiana consegue impedir que o Oklahoma ganhe ressaltos ofensivos e consegue, no fundo, nivelar a equação até que a equação está absolutamente estagnada. Última posse de bola e Haliburton, que tem sido absolutamente clutch estes playoffs, já vamos falar dele, faz o lançamento da vitória. É aqui que se explica, é nestes 2 dados: triplos, ressaltos. E é por isso que eu fiquei fascinado com a quantidade de tempo e com a aversão que Mark Daigneault teve em jogar com 2 bigs ao mesmo tempo. E a quantidade de tempo em que ele não teve nenhum big. Eu escrevi, e falámos disso, eu e o Ricardo na segunda-feira, que Oklahoma vai sempre ganhar a batalha dos turnovers. Sempre. Quem viu aquele primeiro período, quem viu aquela primeira parte, e atenção, é isso que eu ia dizer, Indiana faz 24 turnovers, mas desses 24, 18 são na primeira parte. 18. E mesmo assim a equipa chegou ao intervalo relativamente perto no marcador. Acho que até estava abaixo da dezena de pontos. Mas é por isso que eu fiquei fascinado com a decisão de não jogar com os 2 bigs. Porque, sim, se jogarmos com os 2 bigs, Haliburton e Nembhard e Pascal Siakam, aliás,
já vou falar da questão de Pascal Siakam, mas se jogarmos com os dois bigs, há mais possibilidades de, numa transição rápida dos Indiana Pacers, haver um cross-match e mesmo até em pick and roll e o Hartenstein ou o Chet ficarem a defender o Haliburton. É verdade. Mas eu acho que o Oklahoma tem de confiar na sua defesa, que foi incrível com dois bigs contra Denver, contra Minnesota e também contra os Memphis Grizzlies, mas o grau de dificuldade é bem menor. É por isso que eu fiquei fascinado com o facto de ele ter tanta aversão a isso. Eu achei que Oklahoma, como eu disse, vai ganhar sempre a batalha dos turnovers. Sempre. E eu achei que Oklahoma ia ganhar também a batalha dos ressaltos ofensivos. E ganhando estas duas batalhas, era quase irrelevante o grau de eficácia ofensiva dos Indiana Pacers. Obviamente, se os Pacers lançarem 60%, não há como contrariar isso. Mas eu achei que estas duas coisas iam ser tão desniveladas que Indiana, mesmo que tivesse uma grande noite ofensiva, que não teve, ia sempre perder os jogos. E até com alguma margem. Portanto, estou curioso para ver se Mark Daigneault vai reajustar ao seu ajustamento e não estou a dizer que tenha que começar com os dois bigs, mas não jogar 23 minutos Chet Holmgren e 17 minutos Isaiah Hartenstein. E agora a questão do Miles Turner. Porquê é que eu acho que Chet Holmgren só jogou 23 minutos? Chet Holmgren, com exceção de um jogo, que foi o jogo 1 da série contra Denver, que Denver ganha, Chet Holmgren tem jogado sempre como roamer, como ajudante. Hartenstein defende o posto adversário, Chet Holmgren fica nas ajudas e ele pôde fazer isso porque contra Denver ele estava com o Aaron Gordon e contra Minnesota ele ficou mais com o Jaden McDaniels e estava relativamente confortável com o lançamento exterior do Jaden McDaniels. Aqui ele está a ser o defensor primário do Miles Turner, que, apesar de ser um big, é um big muito pouco tradicional porque é pick and pop. Ele joga sempre para o seu lançamento exterior. O que faz com que o Chet não esteja a proteger o cesto. E Chet, se não está a proteger o cesto, a sua importância defensiva não é tão grande, não é? Chet é um jogador para estar ali, bloquear, contestar, ressaltar, e se tem que estar a defender no perímetro Miles Turner, esgota-se um bocadinho. Eu acho que pode ter sido por isso. E atenção, eu gostei muito do line-up dos Oklahoma City Thunder sem bigs. Achei que era impenetrável. Só que depois a luta dos ressaltos fica muito inclinada. E foi o que aconteceu, na minha opinião. Qual é que é a outra razão? E agora vem Pascal Siakam. Qual é que é a outra razão pela qual eu acho que Mark Daigneault ajustou? Para além de cross-matches, evitar cross-matches e manter sempre grandes defensores à frente do Tyrese Haliburton, eu acho que ele fez isto por causa de Pascal Siakam. Pascal Siakam é um jogador que nós não damos muito por ele nos jogos. Ele não tem step backs, não tem afundanços, não tem grandes highlights defensivos, mas é muito competente. Achei para já que foi muito inteligente na primeira parte. Sempre que teve mismatches, nomeadamente com o Cason Wallace, castigou. Cason Wallace é um grande defensor, mas o Siakam tem mais 20 kg e 20 cm que ele. Olha lá o que é. Achei que ele esteve bem nesse ponto. E esse matchup, quem é que vai marcar o Pascal Siakam, também terá contribuído para o Mark Daigneault tirar um dos postos. Porque Siakam é demasiado forte e demasiado rápido para Chet e é demasiado rápido para Isaiah Hartenstein. Jalen Williams emparelha bem com ele, Lu Dort emparelha bem com toda a gente e Caruso igual. Apesar disso, volto ao ponto inicial. O Oklahoma City Thunder tem 80 vitórias. Foi a força dominante durante todo o ano. Eu nunca faria um ajuste destes antes do primeiro jogo. Eu confiaria no meu 5, que é um 5 poderosíssimo. E se quisermos ir ao 5+1, ainda tem depois do Caruso. Mas Mark Daigneault optou por isto. E atenção, o plano estava a funcionar. O plano, na teoria, funcionou. Turnovers, eficácia ofensiva, defensiva,
tudo isto indicaria uma vitória de Oklahoma. Só que do outro lado há uma equipe muito resiliente, e focando-me agora no lado de Indiana, gostei muito de ver Andrew Nembhard, mesmo não tendo um jogo de grande eficácia, a ter a confiança de Haliburton e dos colegas para, ok, eu Haliburton não estou a conseguir libertar-me do Lu Dort, especialmente no quarto período, vou entregar as chaves do ataque ao Nembhard e vou tentar jogar um bocadinho mais off-ball. Para além de que o Haliburton foi sempre atacado pelos Oklahoma City Thunder, sempre. Seja em jogadas 1 contra 1, seja obrigá-lo a rotações, seja obrigá-lo a correr atrás do jogador que ia receber a bola. Haliburton foi também muito atacado defensivamente. Indiana. Como é que eles fazem isto? Eu não vos consigo dar aqui uma resposta. Não... Eles limparam a questão dos turnovers, porque só fizeram 6 turnovers na segunda parte, o que é um número bom. E depois contaram com uma ajuda de Oklahoma. O Oklahoma não marcou nenhum triplo no quarto período. O ataque de Oklahoma estagnou muito no quarto período. Shai Gilgeous-Alexander lançou 30 vezes. É muita vez para ele lançar. Eu a certa altura achei que ele ia lançar 40 vezes. E atenção, fez um belíssimo jogo, fez 38 pontos. E se tivesse marcado 38, não foi? E se tivesse marcado aquele, exatamente 38, e se tivesse marcado aquele, tinha chegado aos 40 pontos e tinha sido um jogo brutal do Shai Gilgeous-Alexander. Eficácia boa. Se tivesse feito aquele lançamento, estava com 15 em 30, 50%, 3 em 6, 3 pontos, 7 em 8 de linha de lances livres, 5 ressaltos. Podia ter feito um bocadinho mais de assistências, 3 roubos. Jogo bom, mas 30 vezes, não é? É muito peso para um jogador. Também ajuda que o Jalen Williams não tenha tido um jogo por aí além, e o Chet tenha jogado apenas 23 minutos, lançou apenas 2 em 9. Mas em relação a Indiana, achei que eles misturaram bem a defesa agressiva com muitas vezes vamos colapsar na área pintada. Achei que eles misturaram bem. Mas acho que este jogo é mais perdido por Oklahoma do que ganho por Indiana. Dito isto, eu olho para Indiana e vejo: não há nenhum jogador a marcar 20 pontos neste jogo. O melhor marcador da equipa foi Pascal Siakam com 19. Com exceção de Miles Turner e Obi Toppin, que fez um grande jogo, especialmente na segunda parte, porque aqueles primeiros 2 minutos que ele teve em campo foram logo 3 turnovers. Mas tirando esses 2 jogadores, ninguém lançou assim particularmente bem. Haliburton lançou apenas 13 vezes, 6 em 13, Nembhard 4 em 11, Siakam 7 em 15, Harden e Smith 3 em 9. Não é brilhante, não é por aí além. Portanto, ninguém explodiu. E nós vamos ter jogos em que o Siakam vai explodir para 25 pontos e o Haliburton vai explodir para 25 pontos. A equipa fez 24 turnovers. Portanto, eu se fosse jogador de Indiana, eu se fosse responsável de Indiana, eu dizia: malta, nós fizemos um mau jogo com alguns pontos positivos, mas no cômputo geral não podemos dizer que fizemos um grande jogo. Sobrevivemos a fazer mais 18 turnovers. Assustámos Oklahoma de tal forma que eles, antes do jogo começarem, fizeram um ajuste, perdem o jogo também por causa desse ajuste. Não só o ajuste de 5 inicial, mas também os minutos em que os postos estiveram em campo. E ganhamos o primeiro jogo. Estivemos a perder durante 47 minutos e 53 segundos. Não, e 57 segundos. Eles só lideraram depois do lançamento do Haliburton. Portanto, se eu fosse, e certamente Rick Carlisle já fez isto, que é dizer aos seus jogadores: malta, nós não fizemos um grande jogo, eles foram melhores que nós fizemos mais 18 turnovers que eles, nós controlámos muito bem as tabelas, anulámos um dos primeiros pontos em que éramos maus e que eles eram bons, e ganhámos o jogo. Portanto, nós agora vamos ter o segundo jogo. Se nós, destes 18 turnovers a mais que fizemos, reduzirmos isto para 5 turnovers a mais, mantivermos o ressalto do nosso lado e estabilizarmos o nosso ataque, se calhar em vez de 1-0 voltamos a
a Indiana com 2-0 e aí a série muda totalmente de figura. Se eu acho que isso vai acontecer, eu acho que não. Eu tinha dito e mantenho. Eu acho que a série vai ser curta. O meu 4-0 já não vai ser possível. Mas se eu tivesse que meter dinheiro agora, eu metia num 4-1. Eu acho que o Oklahoma, independentemente de não concordar com esta decisão da mudança do 5 inicial, eu acho que o Oklahoma é muito mais forte que o adversário. E acho que o Oklahoma vai acabar por ganhar. Mas Indiana fez uma coisa que eu acho que era muito importante para esta. Eu próprio, para mim, mesmo até para mim, imagino para as audiências, para o engagement, para nós, que estávamos se calhar a ficar um bocadinho desmotivados com esta final, porque achávamos que ia ser um domínio tão grande, esta vitória de Indiana pelo menos dá-nos, temos série, ou pelo menos temos a possibilidade de ter uma série. Portanto acho que Indiana tem esse mérito. E é impressionante, não é? Eu vi qualquer dado que era neste tipo de coisa, ou seja, acho que era por 9 pontos a menos de 3 minutos num jogo de final. Esta foi a primeira vez que houve uma recuperação, ou dentro dos últimos 2 minutos. É incrível, Indiana tem estado a fazer recuperações históricas, já tem pelo menos 2 recuperações, aquela contra Milwaukee e aí o jogo 1 contra os Knicks. Sim, Milwaukee não, Cleveland, e o jogo 1 contra os Knicks, onde fazem recuperações lendárias, e esta é mais uma recuperação lendária. E portanto, e em relação ao Liberton, quem ganhou o prémio Clutch of the Year foi Jalen Brunson, e fez uma excelente fase solar, e fez também um excelente playoff. Mas Tyrese Haliburton já tem 2 game winners, acho que já tem 3. Aliás, acho que já tem 3 game winners. E este não é um buzzer beater, mas pois não tem 3 porque o outro lançamento contra os Knicks foi para empatar. Mas são já 2 buzzer beaters praticamente. É incrível o que ele está a fazer. E fico mesmo muito feliz de termos série, porque eu próprio estava a ficar um bocadinho, se por acaso o Oklahoma chega aqui e ganha por 20 pontos, que série é que nós vamos ter, não é? Portanto, fiquei feliz. E vamos ter série. O próximo jogo é domingo e na segunda-feira eu e o Ricardo analisamos essa partida. Quero só tocar aqui num outro assunto. Eu lancei o tema ao Ricardo e ele não acreditou que pudesse ser possível. Eu próprio também não acreditei que pudesse ser possível, mas aconteceu. Tom Thibodeau foi despedido dos Knicks. O Ricardo falou das ligações familiares que Tom Thibodeau tem com Jalen Brunson, com Leon Rose, com Rick Brunson. Portanto, ao tomarem esta decisão, parece-me que tomam esta decisão porque têm objetivos grandes para o verão. Saíram já notícias de que eles tentaram Kevin Durant, e quando eu digo notícias foi Shams, saiu a informação de que eles tentaram trocar por Kevin Durant no trade deadline, não conseguiram. E não tenho dúvidas, com esta decisão eles estão prontos para abanar aquela equipa. Eles estão prontos. Nós falámos o ano todo das debilidades que eles têm, que eles próprios sabem, porque têm 2 pontos, e falaram disso até na transmissão. Indiana tinha 2 pontos para atacar durante toda a série e agora não tem nenhum, e estes 2 pontos, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, pick and roll, é muito difícil para eles. Kevin Durant está agora mais disponível e Giannis também está disponível. Surgiram notícias também que os Milwaukee Bucks tomaram a decisão de trocar Giannis, e tomaram a decisão de trocar Giannis no seu interesse, sem se preocuparem com as vontades de Giannis. Os Knicks não vão ter argumentos a nível de picos para combater, se aparecerem propostas de Rockets ou propostas de Spurs, coisas assim do género, mas vão ser uma equipa a termos em conta. Acho que este despedimento de Tom Thibodeau, e atenção, quem ouve o podcast há mais anos sabe que eu não sou um grande fã de Tom Thibodeau. Acho que ele demora muito tempo a ajustar jogo para jogo e nos próprios jogos.
Podemos aqui falar da questão dos minutos, já toda a gente já debateu isto, mas eu acho que a questão dele demorar tanto tempo a ajustar é por causa disto, porque ele tem sempre o 5 inicial, portanto mantém sempre a sua estratégia. Mas acho que este despedimento abre as portas a muita coisa aos Knicks, porque se eles estão confortáveis a despedir o Tom Thibodeau desta forma, a seguir a eles fazerem a melhor época de sempre, dos últimos 20, de um quarto de século, não é? Desde que foram às finais, se eles estão confortáveis com isto, é porque eles vão estar muito confortáveis em abanar esta equipa. Já saíram os rumores de que o plantel está frustrado com Rick Brunson, a presença do pai de Jalen Brunson tão perto da equipa, quase como escudo protetor de Jalen Brunson, e estão também frustrados com a desconexão de Karl Anthony Towns nos momentos defensivos. Portanto, acho que os Knicks são mais uma equipa que se vão juntar ao verão louco que se está aí a prever. E neste momento os Knicks, ao contrário do que eram há 10 anos, neste momento os Knicks são uma equipa extremamente respeitável, com um front office extremamente competente. E atenção, porque o Tom Thibodeau ajudou muito a isso. E portanto fiquei surpreendido, QB, com esta decisão. Mas acho que abre aqui as portas a que os Knicks sejam um verdadeiro player neste mercado. E eles têm coisas, não é? Eles têm jogadores, têm contratos. Mikal Bridges, Josh Hart, não têm picks, é verdade, mas têm jogadores que podem envolver em trocas em 3 equipas e conseguirem 2 ou 3 picks, colocando, por exemplo, Mikal Bridges num sítio, 2 picks, roda 2 picks para Milwaukee, Giannis, ou seja, há muita coisa que eles podem envolver. O verão, eu achava que o verão iria começar já na próxima semana, porque com a nova CBA, o verão, digamos assim, a off-season, começa no dia a seguir ao último jogo das finais. Portanto, eu, como achei que ia ser 4-0, achei que no início, não da semana que vem, mas da semana a seguir, íamos estar em off-season. Provavelmente vamos adiar isso mais um bocadinho, mas acho que os Knicks vão ser um player. Não estava à espera. As notícias estão a começar a fluir. Os jogadores, os empresários e os dirigentes estão a começar a pôr coisas cá fora. Certamente que alguém ligado aos Knicks passou esta informação de Kevin Durant, para ver como é que o próprio Kevin Durant reage. Vamos ver. Tenho a certeza que vamos ter um verão muito quente. Em relação às finais, nós voltaremos então na segunda-feira, meus amigos. Peço desculpa por estar sozinho, foi mau cálculo da minha parte. Pá, isto com o mercado e futsal e não sei o quê, muita coisa a acontecer. Mas voltaremos então na segunda-feira. Pacers 1-0. Vamos ver se quando falarmos na segunda-feira vamos ter um choque coletivo ou se os Oklahoma City Thunder vão trazer a série à razão. O que é certo é que, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.